Bem, nós vamos falar hoje sobre, eu botei um tema aqui, conquistando as almas lá onde elas estão. Por que lá onde elas estão? Porque às vezes a gente fica esperando que elas venham para cá e elas não estão aqui, né? Os pecadores. Na verdade, eu peguei esse tema, é parte do tema de um livro. O tema do livro é Conquistando as Almas lá onde os pecadores estão. Então, mais na frente, nesse livro, lendo, o autor diz assim, os pecadores não vêm à igreja, eles não estão na igreja. Eles estão lá fora. Os que estão na igreja são os redimidos, são as pessoas que já optaram por seguir Jesus. Então, o que nós temos que fazer aqui é treiná-los para ir lá e buscar as pessoas para Cristo. Amém? Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero começar lendo Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, que diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido para vários discípulos. Depois ele falou, agora, olha, tal dia, tal hora, vocês vão lá para a Galileia, para o monte fulano de tal, que foi de lá, desse monte que ele subiu ao céu. Se vão para lá, que eu vou encontrar com vocês lá. E eles foram, quando chegaram lá, quando viram Jesus, alguns duvidaram. Eles adoraram, mas alguns estavam dizendo, será que é ele mesmo? Como é que eu posso garantir? Será que... Todo tempo houve o perigo das fake news, houve o perigo da falsidade. Então, esses discípulos estavam vacinados talvez contra isso, eu não sei, talvez o medo deles, não sei, eles duvidaram, alguns deles duvidaram. Porém, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Todos nós conhecemos esse versículo, esses versículos, esse texto aqui. Mas uma coisa que quero chamar a atenção aqui é que ele diz, vão pelo mundo todo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Nações não tem a ver só com países, tem a ver com etnias também. Quando Jesus falou lá, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Na verdade, os discípulos entendiam muito bem, Jerusalém era o lugar onde eles estavam, a cidade onde nós estamos. Primeiro, ou nós às vezes pensamos que primeiro a capital, aqui onde nós estamos, depois as outras regiões. Não, pelo que dá a entender é que ao mesmo tempo, simultaneamente, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Agora, quando fala Judeia e Samaria, Samaria está dentro da Judeia. Então não é um outro país. Ele aponta 2 pontos aqui. Jerusalém, aliás 3. Jerusalém, toda a Judeia e os confins da terra, os outros países. Porque Samaria é mencionado, talvez pela mesma causa que Jesus mencionou quando ele falou, ressuscitado, ele disse, vão lá para tal lugar, avise os meus discípulos e a Pedro, que eu estarei lá. Por que ele disse meus discípulos e a Pedro? Porque Pedro tinha saído do grupo, ele voltou para pescar depois da negação. E é provável que os outros discípulos até tenham, tipo assim, deixado ele de lá, o Pedro não é mais dos nossos. Mas Jesus quis mostrar aqui que ele considerava discípulos, todos eles, incluindo Pedro. Samaria era um povo que estava dentro da Judeia, mas não se falavam. Os judeus não aceitavam os samaritanos e vice-versa, eles não se falavam. Então é muito provável que Jesus estava dizendo toda a Judeia, inclusive Samaria. E o que seria a nossa Samaria aqui?
talvez seriam as áreas indígenas, talvez seriam as favelas, os lugares onde as pessoas não entram normalmente, os lugares das drogas. Mas, resumindo, é em todos os lugares. Em todos os lugares. Amém? Então, este mandamento consiste em praticar um conjunto de ações visando um resultado. E essas ações são: vão, façam discípulos, batizando esses discípulos e ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que têm ordenado. São um conjunto de ações que devem resultar em transformação de pessoas, em vidas que não mais são apenas religiosas, que não são mais apenas supersticiosas, porque tem religiosos que são supersticiosos, que eles acreditam em coisas que não tem nada a ver com espiritualidade, são apenas costumes religiosos. Mas o que Jesus está querendo aqui são discípulos, pessoas que têm um caráter transformado, que sejam corretos, que vivam como Jesus viveu, que imitem a Cristo. Então ele espera que a igreja produza isso. Ele espera que a nossa ação na sociedade seja essa: produzir discípulos. E a Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, não está nesse slide aí, que eu peguei agora há pouco, fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem pensa que Cristo veio ao mundo para condenar os pecadores, os piores, está enganado. O evangelho que nós devemos pregar é esse: que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E nós somos agentes dessa salvação, nós somos portadores dessa salvação, e Deus espera isso de nós. Então todos nós estamos intimados a praticar essa ordenança de Jesus. Todos nós, irmão. Você converteu, você já recebeu o comissionamento. É interessante que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, também não está aqui, é um comentário que estou fazendo agora. 2 Coríntios 5, 17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo provém de Deus, versículo 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando a gente se converte, Deus usou de segundas intenções, como se fosse, no bom sentido. Se eu vou salvar o Genilson, porque ele é um cara que fala muito, ele é muito andado, ele tem muitos amigos, ele vai espalhar essa salvação para muita gente. Perdão, Genilson, tu fala muito, mas é bom falar muito, porque onde tu chega, tu fala de Jesus. Uma vez eu fui para Santarém, para uma conferência, eu e o pastor Gilvan, e a gente estava lá no auditório, lotado em Santarém. Daqui a pouco lá vem o Genildo, encontrou a gente. Aí ele chegou lá com a gente e falou assim: diz que cobra que anda muito, como é que era? Cobra que não anda, não engole sapo, né? Mas também, cobra que anda muito, engole muito sapo, mas também pega cacetada. Quer dizer, encontrar as pessoas, se relacionar. E quando Jesus salvou a gente, Ele salvou com essa intenção, irmãos. Claro, Ele salvou para nos livrar do inferno, para nos levar para o céu, para ter intimidade. Mas Ele não tem preferência pelo Simval, tenho certeza. Nem pelo Herberson, nem pelo irmão Jaber. Ele não tem preferência por ninguém. Ele ama todos e Ele quer que todos, inclusive o drogado que está lá fora, inclusive os prisioneiros que estão na cadeia. Deus espera que a igreja faça a sua parte e traga todo mundo para a salvação, antes que seja tarde. Amém? Somos todos convidados a repartir de graça com os outros o que de graça recebemos. Não precisa esperar ninguém mandar, não precisa esperar você ser ordenado a alguma coisa, não precisa esperar nada acontecer. Você conheceu o Evangelho, você tem agora um encargo dado por Deus. Não é uma obrigação, é um encargo. É que você fica constrangido de ganhar uma salvação de graça e você vê outras pessoas na mesma condição e não fazer nada. Por isso que
todos nós deveríamos, com todas as pessoas com quem nos encontrarmos, falar de Jesus. Esse evangelho, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, portanto, vamos encontrar a melhor maneira e mais eficaz maneira de fazer isso. Invente situações, faça comunhão. Nada melhor do que você ser bem relacionado, ou fazer comunhões, oferecer para estar juntos. Então as células proporcionam isso. A célula não é uma religião, que quem não for da célula vai para o inferno. Não, a célula é uma estratégia para a igreja ir lá onde as pessoas estão. Se você convidar uma pessoa para vir à igreja, não é muito provável que ela venha. Mas se convidar para uma reunião na sua casa, é provável que ela vá. Então é uma estratégia. Indo lá no território deles, lá onde os pecadores estão. Agora, para a igreja de hoje, imagina se nós aqui fizéssemos uma viagem. De repente eu, os pastores aqui, estivéssemos estudando sobre como fazer um melhor evangelismo, como que a gente vai fazer para ganhar Boa Vista, e nós fizéssemos uma viagem no tempo e fôssemos visitar a igreja de Éfeso, lá na Ásia Menor. A igreja de Éfeso daquela época. E será que nós iríamos nos interessar pelo programa de evangelismo deles? Será que nós íamos dizer, poxa, vamos aprender a estratégia dos Efésios, né? Éfeso é a cidade, Efésios são os moradores de Éfeso. Será que nós iríamos aceitar a estratégia deles? Será que nós íamos copiar para nós? Ou será que nós iríamos perguntar quais são os pregadores que vocês convidam para fazer o evangelismo de vocês? Quais são as estrelas da época que conquistaram? Ou será que nós iríamos dizer, não, o jeito de vocês fazer está muito ultrapassado, os tempos mudaram. No entanto, eles conquistaram toda a sua cidade na sua época. É interessante como a igreja de Éfeso fez um trabalho tão grande e precioso. Não só Éfeso, mas toda a Ásia Menor conheceu o evangelho naquela época. Muito interessante isso. A igreja não possuía nenhum templo, não tinha televisão, nem rádios. Mas naquela época de Paulo, eles conseguiram evangelizar todos os moradores de Éfeso. Cada pessoa da cidade compreendia o evangelho claramente. Se eles vão aceitar ou não é outra história, mas a igreja tem o encargo de explicar o evangelho. A igreja, quando eu falo, irmão, não é o corpo organizacional, a instituição, não, são as pessoas, porque nós, cada um de nós somos a igreja. A igreja tem a responsabilidade de fazer com que cada pessoa tenha uma explicação correta do evangelho, que elas entendam que Cristo não é um mito, que Cristo não é como se diz, que compete, não é um rival de outras religiões, que Cristo não é um concorrente de outras ideologias. Não, Cristo é o único Salvador, e Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, se cada pessoa compreender isso, aí está nas mãos dela tomar a decisão, e a igreja terá feito o seu trabalho. Amém? Isso é muito importante. Agora, como será, a gente pensa que essa igreja conseguiu isso? A cidade de Éfeso tinha mais de 300 mil habitantes, mas eles visitaram casa por casa e explicaram o evangelho para cada pessoa daquela cidade. E não só isso, toda a Ásia, e outra coisa, isso aconteceu em apenas 2, 3 anos no máximo, quando Paulo esteve lá e ensinou o povo com a Bíblia fala sobre a escola de Tirano. Paulo lecionava, ensinava a igreja, e enquanto ensinava, eles saíam e falavam do evangelho, e eles alcançaram toda a cidade, e depois eles saíram para as outras cidades, seguiram o mesmo modelo de Jerusalém, que também teve essa experiência de evangelizar toda a casa, toda a pessoa conheceu o evangelho. Eu estava pensando, alguns anos atrás, nós tivemos uma grande cruzada aqui do Adam Smith, um americano que veio aí,
e ele mobilizou todas as igrejas, nós participamos aqui da Paz, e foi distribuída a cidade por zonas, e nós pegamos uma zona. Quantos lembram disso? Cada rede ficou responsável por um bairro ou um quarteirão, sei lá. Nós distribuímos e garantimos que toda casa daquela região que nós ficamos responsáveis recebeu um convite, teve alguém chegando na sua porta e conversando. E eles distribuíram isso para a cidade inteira, as outras igrejas participaram também. E houve uma grande cruzada lá na Vila Olímpica. Sabe, eu acredito que nós podemos fazer isso sem ser para uma cruzada, até porque os primeiros cristãos de Éfeso, eles não podiam fazer muitas cruzadas. Fazer cruzadas, pregações em massa, era parar na cadeia, porque era proibido fazer isso. O que eles fizeram foi cada crente, não só os discípulos, mas cada crente, tinha uma convicção dentro de si: eu preciso repartir de graça o que eu recebi de graça, com aqueles que ainda não têm. Então eu creio que nós estamos entrando numa era em que isso vai mudar, nós vamos tomar pé disso. Nós estamos preparando agora para o segundo semestre muitos treinamentos aqui na igreja, mas não treinamento para a gente ficar muito bons aqui dentro das quatro paredes, mas para a gente se tornar esse tipo de evangelizador, que vai para cada lugar, no seu trabalho, na escola, nas casas, nos seus lazeres, nas praças, onde você encontrar alguém, você chamar para perto e falar de Jesus, e ganhar aquela pessoa para Cristo. Isso é muito, muito importante. Faz parte desse evangelismo pessoal que a igreja perdeu e muito. As igrejas, por muito tempo, fizeram isso. Eles avançaram pela Ásia Menor, entraram pela África, mas teve um tempo que a igreja teve alguns séculos que isso parou um pouco. Eles começaram a se reunir só nas igrejas, começaram a discutir doutrinas, e foram ficando, e por muitos anos eles ficaram enclausurados dentro das igrejas, esperando que os pecadores viessem. Mas graças a Deus, Deus tem levantado um mover diferente nesse século, um mover de células, um mover de discipulado, onde cada crente é um ministro, onde cada crente é um sacerdote. Só que isso é desde o tempo que a Bíblia foi escrita, irmão, só que estava parado. Se você pensar, é impensável. Se você pensar, é impensável. Eu só errei se você pensar. É impensável para algumas denominações, não que elas são inferiores ou nada, eu não estou criticando, mas é impensável em algumas igrejas históricas que um crente qualquer possa batizar pessoas. Porque se institucionalizou tudo se tornou dogmas, e fizeram um conjunto de regras que somente um sacerdote formado em teologia e ordenado pelo presbitério maior que podia ministrar um batismo. João Wesley já foi um cara que já entrou nessa grande onda do avivamento. Ele ganhou milhares de pessoas e ele fez milhares de grupos pequenos, João Wesley. Se você ler a biografia de John Wesley, mostra que ele foi um dos primeiros a fazer grupos pequenos, e ele teve milhares de grupos. Mas ele ainda tinha aquela mentalidade que ele viajava 30 dias a cavalo para chegar num lugar para batizar uma pessoa, porque só eles podiam batizar. Ministrar a Santa Ceia, nem pensar, era coisa só de apóstolo. Mas desde o começo não foi assim. A vontade de Deus era que cada crente fosse um sacerdote da sua casa, que cada pai de família ministrasse a Santa Ceia para a sua família, que cada pessoa convertesse, levasse o evangelho para alguém, discipulasse a pessoa e batizasse ela. Isso já abriu para nós estamos vivendo isso. Mas, de novo, a gente precisa estar sendo relembrado da nossa missão, que não para quando a gente consegue 10, ou 11, ou 20, ou 100. Enquanto tiver um pecador na cidade que não conhece a Deus, existe a necessidade da gente fazer esse trabalho. Amém? Os primeiros cristãos iam de casa em casa, não convidar as pessoas para a igreja, pastor Gilvan, mas apresentar Jesus para a pessoa. A pessoa se convertia na casa dela, depois ela dizia: onde vocês se reúnem? Que agora eu sou do grupo, eu quero ir junto. Aí eles iam para onde fosse, para os buracos,
para as cavernas, ou se tivesse templo, era vazio. Mas primeiro as pessoas precisam conhecer Jesus. Nós muitas vezes não temos levado o Evangelho de Jesus, nós temos levado o convite da igreja. E é isso que provavelmente tem sido a nossa barreira, porque as pessoas não acreditam mais tanto em igreja. Nós precisamos levar Jesus, que salva, para a vida delas. Se a gente perguntasse como que vocês conseguiram em tão pouco tempo evangelizar uma cidade de 300 mil habitantes, eles com certeza responderiam: apenas nós visitamos cada casa na cidade e explicamos a cada pessoa o plano da salvação. A maioria dos crentes hoje não sabe explicar o plano da salvação. E nós vamos ter nas próximas sessões, ensino sobre isso. Como levar uma pessoa a confessar Jesus como Senhor. Como explicar para ela ao ponto dela dizer: agora eu tenho uma informação, cabe a mim decidir. E se ela decidir por Jesus, você saber conduzi-la para Cristo. Foi dessa maneira que a igreja primitiva espalhou o Evangelho por toda a sua região. Em Atos, no capítulo 5, versículo 42, diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Isso aqui foi em Jerusalém. Sobre Jerusalém. Jerusalém conquistou também a cidade na sua época. Conquistou no sentido de o Evangelho se espalhou por toda a cidade. E qual era a mensagem que eles falavam? Diz aqui que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Muitos de nós, talvez tenha muitos crentes hoje que nem saibam por que Jesus é o Cristo. O que é Cristo, o que é Jesus? Jesus era o nome da pessoa. Cristo era a posição dele, ele era o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Porque os judeus esperavam um Cristo. Um Cristo, para nós, soa como Cristo fosse nome próprio, mas não é. Para os judeus, eles sabiam muito bem o que é Cristo, é o ungido, o que Deus mandou, o que Deus prometeu, o prometido de Deus, o que vai regenerar toda a raça humana, o que vai perdoar os pecados do mundo, o que vai assumir o governo de Deus na terra. Então eles já pensavam: quem é o Cristo? Será que Jesus é o Cristo? E eles tinham que ensinar: sim, Jesus é o Cristo, é o Salvador do mundo, é o prometido por Deus, é aquele que Deus lá no Jardim do Éden falou que um dia da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Então é isso que o povo tem que saber hoje também, que Jesus não era apenas um sacerdote, um profeta, um homem muito ungido, com unção de palavras, de ensino, mas ele era o próprio Cristo, o Salvador do mundo. E a gente tem que chegar para as pessoas sem contar muita história, sem falar muito de igreja, mas falar para elas do Cristo que salva, o que interessa, o que elas necessitam. E mostrar com a Bíblia para elas essa verdade. Os discípulos evangelizaram a cidade inteira de Jerusalém num tempo muito curto, de aproximadamente 3 anos, para menos. Foi interessante isso. Todas as outras igrejas da Ásia Menor seguiram o exemplo de Jerusalém. Eles foram espalhando isso. Esse tipo de evangelismo é eficiente em toda parte. Não funcionava só na Ásia. Ele funciona aqui. Se você pegar qualquer pessoa que detesta crente, que detesta religião, e você conseguir a atenção dela e der uma boa explicação sobre Jesus Cristo, veio ao mundo para salvar os pecadores, você conquista a pessoa. Você faz ela entender o Evangelho e você deixa nas mãos dela a decisão. Amém? Quando o irmão Paulo deixou Éfeso, o apóstolo Paulo, ele passou 2 anos e pouco lá na escola de Tirano e depois foi embora. Quando ele deixou Éfeso, ele recomendou aos irmãos que continuassem seguindo esse método. Vão lá onde os pecadores estão. Vão lá. Paulo chegou em Atenas e ele foi lá num local onde havia muitos templos, altares de adoração. E se fosse hoje, se alguém visse um irmão lá talvez indo lá no Vaticano, né,
Imagina que o Herberson fosse fazer um negócio grande, tivesse que passar lá por Roma e dissesse: vou lá no Vaticano. E alguém visse, o Herberson está no Vaticano, e diz: meu Deus, cruz credo, será que ele foi pedir a bênção do Papa? Não, ele foi lá para achar uma oportunidade de falar do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Senhor. Estou falando que Paulo foi lá nos altares pagãos, cheio de gente oferecendo sacrifícios para aqueles deuses, como na Índia, tem milhares de deuses. Como nos lugares que dificilmente o Evangelho entra. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, eu estava dizendo sobre tendo a mente pura. A Bíblia diz: tudo é puro para os puros, e tudo é impuro para os impuros. Eu estava falando para o irmão: se você passasse em algum lugar e te visse um crente sentado na mesa de um bar, não, assim, com outra pessoa à frente, e uma garrafa de cerveja, e 2 copos, o impuro, o desconfiado, ia dizer: o irmão está bebendo cerveja. E já ia ligar para o pastor, não sei para quem. Eu vi o irmão num bar bebendo cerveja, olha que escândalo. Mas o puro ia dizer: aquele irmão está ganhando, ele deve estar tomando Guaraná, mas ele está lá, vai ganhar aquele cara para Jesus. Rapaz, esse cara é evangelista mesmo, ele não perde uma oportunidade. Estão vendo a diferença? Às vezes nós somos muito limitados pelo que os outros vão pensar. O pastor Geraldo conta uma história, que lá no interior de Santarém, naqueles ribeirinhos lá, irmãos, tem cada história linda de evangelismo, de fundação de igrejas. Eles chegaram com um barco numa comunidade e os caras foram para a praia com picareta para furar o barco deles. Aqui vocês não encostam. Aí eles deixaram o barco lá fora, vieram de canoa e tentaram conversar com o presidente da comunidade. O presidente da comunidade falou: aqui nós não aceitamos crente. Não, nós só queremos passar um filme Jesus. A gente fez muito isso, eu fiz muito isso. Em Bonfim, a primeira reunião, o primeiro contato com Bonfim foi eu passando um filme lá naquela associação dos taxistas, bem na entrada da cidade de Bonfim. Eu cheguei lá, levei um projetor de filme, um negócio desse aqui, e cheguei lá, assim, conheci ninguém, encontrei esse senhor lá, o seu Geraldo, está na igreja até hoje. Ele era o chefe dos taxistas, bem naquela rotatória. Eu falei para ele: eu queria passar um filme aqui, um filme cristão e tal, como que eu faço? Tem algum lugar? Ele falou: aqui, pode ser aqui. Eu disse: cadeira, tem cadeira aqui dentro. Ele me ajudou a botar a cadeira para fora, nós fizemos tudo, passamos um filme na beira da rua. Aí as pessoas iam chegando, era um filme, aquele Contagem Regressiva para o Armagedon, era um documentário bem interessante. Então, no meio do filme, ou depois do meio, um pouco, eu parei e falei: gente, isso não tem razão, não tem sentido isso aí, o que vocês acham? Eu acho que é assim mesmo, e tal. Aí uma pessoa: eu também acho que estou vendo hoje que está. Comuniquei com o povo. No final, passei o filme, no final fiz uma oração. E disse: semana que vem a gente quer fazer de novo, nós gostaríamos de ter um lugar para fazer isso. Aí esse mesmo irmão disse: pode ser na minha casa. Aí nós começamos uma célula na casa dele. Hoje a igreja está começando a construir lá, é uma benção. Mas o pastor Geraldo disse que ele chegou naquela comunidade e foi rejeitado. A comunidade tinha muito isso no Ribeirinho de Santarém, eles iam para cima mesmo. Falaram: aqui você não vai passar esse filme, nós não aceitamos aqui. Aí um cara lá que estava assim meio daqueles, sempre tem um valentão nas vilas. O valentão disse assim: pastor, vem cá, você vai fazer lá na minha casa. Aí ele se aproximou do homem, ele disse assim: olha, minha casa fica aqui, bem pertinho aqui, tem uma área muito grande lá, tem umas mesas, eu tenho um bar, você faz lá, você pode fazer lá, eu libero lá. Aí o pastor Geraldo: poxa, que bom e tal. Ele disse: só tem uma coisa, eu quero fazer um negócio com você. Eu só quero que você permita eu vender minha caipirinha durante o filme, para quem quiser. Aí o pastor Geraldo ficou na hora e só pensou e disse: está feito. Ele disse: eu não sei o que outros vão pensar, mas eu decidi pelo que eu senti que eu devia fazer. Ele disse: está feito. Aí o cara montou lá, botou as mesas, tinha propaganda de bebida e tudo mais. E quando ele passou o filme Jesus, ele falou que ninguém dava atenção para o bar, todo mundo ficou fascinado com o filme. E depois converteu um monte de gente, ele não viu ninguém comprando bebida na hora.
Mas se comprasse não tinha problema, era cada um tinha a sua escolha, faz o que quer da sua vida. Mas a palavra foi plantada lá, e hoje tem uma igreja muito poderosa lá. Sabe, às vezes a gente é limitado pelo que os outros vão pensar. E nós não podemos ficar presos a isso. Esse tipo de evangelismo pessoal é eficiente em qualquer lugar. Qualquer pessoa que ouviu uma boa explicação do Evangelho pode ser salvo. Agora, em Atos, capítulo 20, versículo 20, diz: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e de casa em casa. Esse é o apóstolo Paulo falando para os Efésios. De casa em casa e em público, em grandes conferências, quando é possível, mas de casa em casa todo o tempo. Então, irmãos, eu quero convocar essa igreja para começar a sentir esse desejo e dizer: Deus, eis-me aqui. Você não sabe, não tem prazer maior do que você conduzir uma pessoa à salvação. De você falar do amor de Deus para alguém que talvez era tão perdido, e no final da conversa a pessoa aceitar, dizer: eu quero aceitar Jesus, e você fazer a oração com ela, e você saber o nome dela foi escrito no livro da vida agora, por causa do que eu fiz, por causa do que Deus fez através de mim, que Jesus me ungiu para isso. Amém, irmãos? E você se preparar para ter uma multidão muito maior para batizar em dezembro ou novembro. Acho que é novembro, vamos ter um batismo marcado. Eu quero fazer um grande batismo no sítio em novembro, todos juntos, talvez com uma despedida desse tipo de ajuntamento para batismo, porque depois nós vamos batizar dentro do templo, na hora do culto, na hora do louvor, nós vamos ter os batismos. Mas nós vamos ter um grande batismo em novembro. Nós estamos batizando agora, esse fim de semana que vem, dia 29, vai batizar mais de 130 pessoas. Isso é uma grande vitória, é uma grande bênção. Vai ser aqui na cidade, espalhado, cada rede tem o seu lugar, vai batizar agora. Mas nós podemos fazer muito mais. Se essas pessoas que estão sendo batizadas agora forem bem trabalhadas e pastoreadas, elas mesmas já vão trazer outros para se batizar em novembro. Amém? Eu creio que nós estamos vivendo um momento em que Deus está trazendo de volta esse mover dele para a nossa igreja. E não só para a nossa igreja, mas para a igreja dele em Roraima. Paulo passou 2 anos em Éfeso, ensinando as Escrituras na escola de Tirano. Nesse período, toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho. Todo um continente, irmãos. Muitas cidades e vilas. Agora, a importância do testemunho pessoal. Eu peguei uma história de um testemunho, está num livro muito importante, um livro do Tereosmos. Esse testemunho, é intitulado Testemunho à Meia-Noite. Olha só aqui. Depois de ouvir uma mensagem como esta, certo cristão não conseguia dormir. Ele sentiu-se impelido a ver um certo homem a respeito da sua alma. Finalmente, depois da meia-noite, ele levantou, vestiu-se e foi à casa do homem. Assim que ele bateu, o homem veio à porta imediatamente. O cristão se desculpou dizendo: parece tolice eu estar batendo a sua porta a estas horas. De forma alguma, veio a rápida resposta: eu não tenho descanso e sinto que devo colocar a minha vida em ordem com Deus e necessito de conselho. E você é o homem com quem desejo falar, pois confio em você. O homem se converteu naquela noite. Irmãos, Deus está querendo usar esse tipo de ação, onde pessoas isoladamente, nas suas casas, vão levantar 3 horas da madrugada para orar por alguém que está passando em perigo. Pessoas vão levantar a qualquer hora, vão sair e dizer: hoje eu não vou almoçar, eu vou sair no horário do meu almoço da empresa, eu vou visitar aquele cara, eu estou sentindo que Deus quer falar com ele, e você vai lá e testemunha para ele e a pessoa converte. Deus está querendo usar a igreja dessa forma. É assim que o reino cresce. Amém? Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Agora, você crescerá mais e profundamente em Cristo, testemunhando. Você vai ter um crescimento muito mais profundo e mais rápido
quando você resolver testemunhar. Tem pessoas que pensam que dar testemunho é só se for chamado aqui na frente para falar. Não, quando Jesus decide fazer discípulos, aliás, quando vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, é individualmente, cada um onde estiver, com quem se encontrar. Então você vai crescer muito mais quando você decidir testemunhar. Jesus se tornará mais real em você. À medida que você ministrar às pessoas, através de Cristo, ou Cristo ministrar através de você, que é o corpo dele, você verá a ação de Deus diariamente na cidade, no lugar onde você estiver. Esta verdade, portanto, é o próprio pulsar do coração, da vida e do trabalho cristão de conquistar almas. Tem que ser uma coisa que vai nascer dentro de você. Isso só vai acontecer quando você mesmo começar a querer entender qual o chamado que Deus tem para você, o propósito dele, o significado da sua salvação, o significado de Cristo habitar em você. Existe uma importante razão porque nós devemos ser ganhadores de almas. Há profecias que ainda não foram cumpridas a respeito da volta de Cristo, que só vão se cumprir depois de algumas coisas acontecerem, como essas aqui. A verdade é que talvez o sinal mais importante de todos não foi cumprido ainda. Esse sinal que diz respeito à vinda de Cristo fala sobre mim, sobre uma ação que eu e você devemos fazer. É uma condição, é o sinal de que envolve cada cristão para testemunhar ao mundo. Jesus falou no Mateus capítulo 24, que nós lemos naquela ministração que eu fiz aqui, que antes da sua vinda, vários sinais aconteceriam. Ele falou de falsos cristos, guerras, nações em conflitos, fomes, pestilências, terremotos, perseguições, engano, falta de consagração, ou seja, apostasia, pessoas desviando, falta de consagração. Depois ele acrescentou: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Versículo 14. Então, o sinal mais importante é esse aqui, que a igreja não cumpriu ainda. Porque o evangelho não foi pregado a todas as nações, a todas as etnias, a todas as pessoas. Não quer dizer que quando todos forem salvos, não vão ser todos salvos, mas todos precisarão conhecer esse evangelho. Foi Jesus quem disse: esse evangelho será pregado a todas as nações, para o testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Isso ainda não foi feito. Essa é a última ordem que Cristo, antes de deixar-nos, de sair, de ir para o céu, nos deu. Ele disse, como se fosse: ide a todas as nações e proclamai a toda criatura as boas novas. Quando isso acontecer, eu venho. Sabe, o apóstolo Pedro, eu imagino Pedro chamando João e os outros apóstolos, dizendo: gente, isso não vai demorar muito não, olha só, vamos fazer o trabalho. E a igreja primitiva tomou isso para si, e eles saíram às carreiras, e o que estava no alcance deles, todo mundo quase conhecido da época conheceu Jesus. Mas ainda tinha o novo mundo, as outras áreas, os confins da terra, que o evangelho não tinha chegado ainda. Mas se dependesse dos apóstolos, da sua região toda, eles conseguiram fazer. Então eles fizeram uma façanha que nós, igreja, temos tido dificuldade em fazer. Porque talvez nós desfocamos e somos, nós por muitos séculos talvez, a igreja teve muito egoísta, muito divertindo-se com grandes shows, sempre trazendo coisas para nós, crentes, diversões, e ficamos muito nós, enquanto o mundo não estava sendo evangelizado. Mas Deus está nos dando uma chance, através do mover das células, do discipulado, do evangelho na sua mão, do ministério de Deus na mão do povo. Isso pode ser cumprido agora na nossa geração, amém? Através da comunicação, através dos meios, da internet, nós podemos levar esse evangelho a todas as pessoas. A igreja primitiva completou a sua missão ali.
Não só os apóstolos, mas cada crente era uma testemunha de Jesus. Dia a dia, em casas, nas ruas, nos poços das vilas e nos mercados, nas estradas, eles pregavam Cristo e conquistavam almas. Seu testemunho cristão era o objetivo. Eles alcançaram a toda criatura da sua região, todas as nações, tão rapidamente quanto foi possível. Eles conseguiram espalhar. A igreja primitiva cumpriu o seu papel, porque tão logo eles terminassem a sua tarefa, Cristo voltaria. Eles pegaram e disseram: é isso que falta, então nós vamos fazer, e fizeram a sua parte. Mas cabe à igreja de hoje também pegar essa missão para si e executar. Amém? Nós vamos para a conclusão aqui. Cristo nunca disse para ficarmos dentro das igrejas e chamar as pessoas para virem. Ele nos mandou ir. Ele disse: vão e façam discípulos das nações. Vão e preguem o evangelho. Vão e anunciem que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso não tem sido feito como Deus espera. Este evangelho ainda não foi pregado como um testemunho a todas as nações, como Cristo disse que seria feito antes da sua vinda. É por isso que a nossa igreja tem desenvolvido essa visão de discipulado, de evangelismo, de células, de levar o evangelho para a mão do povo, para que os povos sejam alcançados com um evangelho descomplicado, um evangelho simples, um evangelho desprovido de dogmas, de religiosidade, mas um evangelho de boas notícias, um evangelho que leva a salvação, conhecimento da salvação às pessoas. Esse é o último mandamento de Cristo. Foi a única coisa que Ele nos pediu antes de subir para o céu. E é a única coisa que a igreja não fez ainda. Mas vai fazer, amém? Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Jesus nos mandou sair da zona de conforto e ir fazer discípulos lá fora, onde os pecadores estão. Lá na sua casa, lá nas praças, lá nas repartições públicas, nas vilas indígenas, nas vicinais, em toda parte. Eu louvo a Deus que tem uma turma de pessoas que saem toda semana daqui para outras comunidades e vilas, e eles estão fazendo a sua parte, mas precisa aprimorar mais. Tem muitos lugarejos aí sem conhecimento de Deus. Nós já recebemos o poder quando o Espírito Santo desceu sobre nós. Podemos e devemos testemunhar de Cristo em toda parte. Eu quero convidar você para fechar seus olhos por um momento e pensar em pessoas que você conhece e que você já deveria ter evangelizado e que ainda não fez, mas que você vai fazer essa semana. Pense em pessoas, não importa o nível social, se é um empresário ou um médico, talvez é o seu médico que te atende, mas você já percebeu que ele não conhece a Deus, e que você vai falar com ele, e vai falar do amor de Deus. E nós estamos vivendo uma era, um momento, não uma era, mas um momento crucial, onde todas as pessoas estão precisando de ajuda. Os grandes e os pequenos estão preocupados com essa pandemia. Você pode dizer: eu tenho a solução para a sua vida. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Se você viver ou morrer com Cristo, está tudo bem. Mas se você não tiver Cristo, morrer ou viver é a pior tragédia. Dê testemunho do que Deus fez na sua vida. Conte a sua história e diga: quem fez isso na minha vida foi Jesus, e Ele continua fazendo. Conheço muitos outros que estão recebendo isso. Você que é empresário, faça isso com seus empregados.
Você que é empregado, faça isso com seus patrões. Fale do amor de Deus para eles. Os céus estão clamando por milhares de pessoas por quem Cristo morreu, que ainda estão perdidos. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange quando nós pensamos que um justo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou um deles. Pai, eu oro nesta manhã pedindo que a tua graça, o teu favor alcance cada coração, e cada um aqui decida: eu vou fazer a minha parte, eu vou me pegar a palavra de Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar mais em Deus, eu vou contar meu testemunho, eu vou levar o amor de Deus para as pessoas, e eu vou levá-las comigo depois. Mas primeiro eu vou fazê-las conhecer Jesus. Primeiro eu vou falar para elas do quão Deus é bom e grande, tremendo, e depois eu vou ajudá-las a caminhar com Cristo. Aleluia.